A Anistia Internacional Seção Brasil enviou uma mensagem ao presidente Vladimir Putin condenando as ameaças e as pressões contra a comunidade gay por conta dos Jogos de Inverno em Sochi, na Rússia. Os manifestantes da Anistia se reuniram na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde lançaram um movimento em defesa dos homossexuais. Na mensagem, eles criticam a legislação daquele país, que é altamente repressora em relação aos direitos das pessoas. O objetivo é mostrar ao governo russo que a comunidade internacional não tolera mais esse tipo de discriminação contra homossexuais. Balões coloridos foram lançados com as mensagens em defesa da liberdade. A empresa francesa Alstom é envolvida em um outro escândalo de pagamento de propinas no Brasil. A auditoria interna da companhia confirma o pagamento de 6 milhões de reais em suborno na venda de equipamentos para a usina hidrelétrica de Itá, em Santa Catarina. A usina entrou em operação no ano de 2000. A Alstom forneceu as turbinas de geração de energia. A hidrelétrica de Itá custou 700 milhões de dólares e foi construída por um consórcio que reúne empresas privadas e públicas, entre as quais CSN, Odebrecht e Eletrobras. A auditoria interna da Alstom é o primeiro documento oficial da companhia que admite o pagamento de suborno no Brasil. Um levantamento da Secretaria de Segurança mostra que a polícia só consegue recuperar 1 em cada 3 veículos roubados na capital. No ano passado, mais de 99 mil carros foram roubados na capital paulista. 39 mil foram recuperados. O bairro de São Mateus, na Zona Leste, apresentou o maior número de roubos de carros, quase 3 mil. Já o menor número foi registrado no Parque do Carmo, também na Zona Leste, 900 casos. O Jardim Miriam, na Zona Sul, ao contrário, apresentou o maior número de veículos recuperados, 2.353. Além do Jardim Miriam, outros 6 bairros da capital paulista registraram maior número de carros recuperados do que de roubados. Segundo a polícia, isso acontece porque criminosos usam esses bairros para desovar veículos roubados em outras regiões da cidade. Suspeitos da morte de jovem na Bela Vista, em São Paulo, são presos. Pais de alunos da pré-escola poderão ser multados se os filhos não cumprirem 60% das aulas no ano letivo. Veja agora no Giro de Notícias. A Polícia Civil prendeu 6 suspeitos da morte de Bruno Borges de Oliveira. O jovem, que tinha 18 anos, foi assassinado no dia 26 de janeiro na rua Frei Caneca, no centro de São Paulo. Entre os detidos, 2 são menores de idade. Em depoimento, eles admitiram a autoria do crime. Agora é lei. Escolas de todo o país terão que exigir 60% de presença dos alunos da pré-escola. Com isso, as crianças na faixa de 4 e 5 anos não poderão faltar mais que 80 aulas das 200 previstas no ano letivo. A medida vale para as instituições públicas e particulares. Os pais que descumprirem a norma poderão ser multados. De volta das férias, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, deve decretar a prisão do deputado João Paulo Cunha, do PT, acusado no processo do Mensalão. O mandado de prisão do parlamentar não foi expedido pelos substitutos do ministro, os juízes Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Durante viagem ao exterior, Barbosa criticou os colegas por deixar João Paulo Cunha em liberdade. A atriz Cate Blanchett adicionou mais um prêmio à pilha de conquistas do filme Blue Jasmine. Ela foi a grande vencedora do Festival de Filmes de Santa Bárbara. Os prêmios acumulados deixam Cate Blanchett como a grande favorita para levar para casa também o Oscar de melhor atriz. Cate Blanchett, Blue Jasmine. A protagonista do filme Blue Jasmine, do diretor Woody Allen, também havia sido premiada no Globo de Ouro. Outro destaque da premiação de Santa Bárbara foi o ator Forest Whitaker, que recebeu o prêmio Kirk Douglas pelo conjunto da obra. Este ano, o ator foi aclamado na função de produtor pelo filme Fruitvale Station. Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese também foram homenageados no Festival Internacional. Mas não foi só pelos prêmios de Blue Jasmine que o diretor Woody Allen foi parar nas manchetes nesse fim de semana. A acusação de pedofilia contra o cineasta voltou à primeira página dos jornais. Pela primeira vez, a filha adotiva de Allen, Dylan Farrell, detalhou a acusação de abuso sexual. Em uma carta aberta publicada no jornal New York Times, Dylan, que hoje tem 28 anos, diz que o assédio começou quando ela tinha 7. A jovem acusa Hollywood de alimentar seu tormento, vangloriando e homenageando o homem que fez isso com ela. Woody Allen rebateu as acusações e disse que as alegações são vergonhosas.
Vamos agora para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Na diária, a gente já começa mais uma semana com a temperatura lá em cima. Essa noite para dormir foi difícil, viu? Continua assim, né? Boa tarde. Boa tarde, vai continuar sim. Essa semana ainda vai ser marcada por muito calor. O calor não deve dar trégua, pelo menos aqui em São Paulo, em grande parte do país. Aí na primeira quinzena de fevereiro ainda teremos essa condição de tempo um pouco mais seco e também bastante quente. Por enquanto, as instabilidades elas seguem concentradas mais ao sul do Brasil. As frentes frias que chegam à América, elas ficam mais concentradas entre o norte da Argentina e o Uruguai e não conseguem avançar pelo centro-sul do Brasil, trazendo chuvas e também amenizando as temperaturas. Por isso que em grande parte da região sul, sudeste, Mato Grosso do Sul, o tempo encontra-se aberto e só chove nos finais de tarde. As nuvens mais carregadas encontram-se aqui entre Mato Grosso e o norte do Brasil, onde são registradas as chuvas mais fortes e hoje ainda tem risco para alguns temporais localizados aqui sobre o estado mato-grossense e nos estados da região norte. Entre sul, sudeste, Mato Grosso do Sul e em algumas áreas da região nordeste, ocorrem apenas pancadas de chuva de forma bem isolada. São pancadas de chuva típicas de verão que devem ocorrer entre o final da tarde e a noite. O sol predomina e não tem previsão de chuva na área clara, entre o oeste do estado do Paraná, passando aqui pelo interior de Minas Gerais, algumas áreas de Goiás, Distrito Federal e Sertão Nordestino. E hoje à tarde vai ser bastante quente em todo o país. Teremos máxima de 34 graus aqui na capital paulista, até 39 graus no Rio de Janeiro e 30 graus em Salvador. E para os próximos dias, nada muda na condição do tempo. A chuva mais intensa segue concentrada sobre o centro e norte do Brasil e aqui sobre a região sul, sudeste, previsão de pouca chuva nesta semana. Perigo no ar. Aumenta o número de militares norte-americanos encarregados de controlar arsenais nucleares que têm problemas de álcool e drogas. Após uma denúncia feita pelo New York Times, o Departamento de Defesa, o Pentágono, prometeu investigar o assunto. A revelação feita pelo New York Times abalou o Pentágono e levou o secretário de Defesa, Chuck Hagel, a mobilizar os comandos militares para apurar a extensão do risco. O dado mais assustador é o fato de que oficiais de alta patente da base da Força Aérea em Malmstrom, no estado de Montana, admitiram ter problemas com o uso de drogas. Nesta base estão armazenados 420 mísseis balísticos intercontinentais equipados com ogivas nucleares. Não bastasse isso, o Pentágono admitiu que 34 oficiais trapacearam nos testes para verificar a habilidade no controle do arsenal nuclear. Eles recorreram à cola para passar no teste. A denúncia do New York Times de que bombas nucleares podem estar nas mãos de pessoas com problemas de álcool e drogas coincide com os 50 anos de lançamento do filme Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick. Nessa comédia de humor negro, um general norte-americano enlouquecido arma um plano para iniciar uma guerra nuclear contra a antiga União Soviética. Um avião carregando uma bomba parte em direção a Moscou e quando o governo tenta interceptar o plano, só o general tem o código para suspender o ataque. Por trás de toda a trama está o Dr. Strangelove, ou Doutor Fantástico. Brilhantemente interpretado por Peter Sellers, o personagem é um nazista que tem uma mão incontrolável, disposta a apertar o botão para lançar a bomba e provocar uma catástrofe nuclear. Mas olha, na vida real, para complicar ainda mais as coisas, o governo norte-americano ordenou o afastamento do general Michael Carey, chefe do Comando Nuclear da Força Aérea. Em recente viagem a Moscou, o general apareceu embriagado em público em várias ocasiões, falando alto e tratando os anfitriões de maneira desrespeitosa. Não bastasse, saiu pela noite de Moscou em busca de aventuras em casas de má reputação. A corrupção na área da União Europeia é muito maior do que se imagina e custa cerca de 120 bilhões de euros por ano, dinheiro que é desviado da economia legal. A informação faz parte de um relatório oficial da comunidade. Levantamento feito nos 28 países da União Europeia alerta que a corrupção atinge níveis assustadores e chega a pôr em risco a democracia, além de retirar recursos que poderiam ser utilizados para gerar empregos e movimentar a economia.
O estudo aponta um grande número de fraudes financeiras praticadas por empresas que escondem lucros para escapar de impostos e de pagamento de propinas. 4 em cada 10 empresários ouvidos na pesquisa apontam a corrupção como um obstáculo para os investimentos em países da Comunidade Europeia. A Itália, Romênia e Bulgária lideram a lista dos países onde a situação é mais grave. Um relatório da Organização Mundial da Saúde prevê 22 milhões de casos de câncer por ano no mundo até 2030. E o câncer de pulmão é o primeiro da lista de maior incidência da doença. O câncer de pulmão também é o responsável pelo maior número de mortes. Em 2012, 1,5 milhão de casos fatais. O segundo tipo de câncer com maior incidência na população mundial é o de mama, que representa 12% dos casos. Em terceiro lugar está o câncer coloretal. O relatório da OMS aponta ainda que os homens são mais atingidos pela doença do que as mulheres e que 70% das mortes por câncer são registrados na América Latina, Ásia e África. O governo de Israel convoca uma reunião para decidir como lidar com a campanha de boicote internacional ao país. Organizações do mundo todo já aderiram à ideia de não comprar produtos de fábricas israelenses em protesto contra a violação do território palestino. A campanha internacional foi chamada de boicote, desinvestimento e sanções. O movimento foca principalmente em empresas que favoreçam a presença israelense em territórios palestinos ocupados. O secretário de Estado americano, John Kerry, sugeriu que a única maneira de Israel impedir um boicote generalizado é acelerando o acordo de paz com palestinos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou as declarações e disse que isto não justifica uma campanha como essa. Um estudante armado faz mais de 20 reféns e deixa 2 mortos em uma escola de Moscou, na Rússia. Um policial e um professor foram mortos a tiros. O atirador foi detido e os outros reféns libertados sem ferimentos. Ainda não se sabe o que motivou o ataque. A polícia americana investiga a morte do ator Philip Seymour Hoffman. Protagonista do filme Capote, Hoffman venceu o Oscar de melhor ator e foi indicado diversas vezes como melhor ator coadjuvante por sua participação em filmes como Dúvida e O Mestre. Seymour Hoffman, de 46 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em Manhattan e a polícia trabalha com a hipótese de overdose. Há anos, o ator lutava contra a dependência química. A polícia da Índia procura um tigre que só no mês passado matou 8 pessoas. O animal é uma fêmea e todas as vítimas são homens. A imprensa local apelidou o felino de a devoradora de homens. Guardas florestais armados caçam o tigre e espalham armadilhas pelas plantações de cana-de-açúcar, que cobrem 90% das regiões onde ocorreram os ataques. E veja a seguir, na Hora do Esporte, com boa atuação do meia Valdívia, Palmeiras vence o clássico contra o São Paulo. E mais. Depois da invasão de torcedores, Corinthians perde 3ª partida seguida no Paulistão. O consumo de 7 nozes por dia ajuda a reduzir o risco de diabetes, problemas cardiovasculares e até câncer.